O mundo do futebol brasileiro acabou de levar um choque devastador. Em um giro inesperado que ninguém poderia prever, Tati Castellanos, o atacante que vinha sendo alvo constante do Flamengo, decidiu que seu futuro não passaria pelo Rio de Janeiro. O que parecia ser apenas mais um rumor de mercado se transformou em uma bomba que explode no colo dos rubro-negros. O argentino está prestes a se transferir para o West Ham United, da Premier League, por impressionantes 30 milhões de euros, algo em torno de 194 milhões de reais. Sim, o Flamengo, que sonhava em ter Castellanos como sua estrela, viu seus planos serem literalmente despedaçados em questão de semanas. A decisão de Castellanos foi recebida com incredulidade pela torcida e frustração total pela diretoria do Flamengo. Durante meses, o clube carioca acompanhou de perto a carreira do atacante na Lazio, onde ele disputou 98 jogos, marcou 22 gols e distribuiu 12 assistências desde sua chegada em 2023. A negociação parecia promissora, especialmente após as conversas que o Flamengo manteve em 2025, quando tentou contratar o jogador por 25 milhões de euros, mas acabou recuando diante do alto valor pedido pelo clube italiano. Agora, com o West Ham oferecendo ainda mais e com Tati já inclinado a aceitar a proposta inglesa, o rubro-negro viu sua chance de ouro se transformar em decepção histórica. Os torcedores não escondem o choque. Nas redes sociais, mensagens de indignação e incredulidade se multiplicam, enquanto jornalistas e comentaristas não poupam críticas à estratégia do clube. Perdemos o jogador para a Premier League, é o sentimento que ecoa em cada comentário. Para muitos, é a prova de que o Flamengo, mesmo com todo o prestígio, torcida gigante e capacidade de investimento, ainda não consegue competir com clubes europeus quando se trata de jogadores de elite. Mas a novela de Tati Castellanos é apenas parte de um cenário maior. O Flamengo, desesperado para reforçar seu ataque, também lançou uma proposta milionária pelo atacante Caio Jorge, do Cruzeiro, 24 milhões de euros mais o jogador Everton Cebolinha. A resposta, no entanto, foi fria e direta. O Cruzeiro quer 50 milhões de euros e não pretende ceder. A diferença entre o que o Flamengo oferece e o que o Cruzeiro exige é gigantesca, e a negociação promete se estender por semanas, talvez meses. Enquanto isso, Castellanos se prepara para dar um passo que pode redefinir sua carreira. O West Ham não é apenas um clube com história, é um time da Premier League, o campeonato mais competitivo e visível do planeta. Para Tati, a decisão representa uma oportunidade de brilhar em um palco global, mas também de causar um impacto brutal no futebol brasileiro. A notícia de sua escolha para a Inglaterra, e não para o Flamengo, foi como uma bomba detonada no coração dos torcedores rubro-negros, deixando um sentimento de frustração que dificilmente será esquecido tão cedo. O impacto dessa transferência vai muito além do campo. É uma demonstração clara de como o futebol moderno funciona. Decisões estratégicas, valores milionários e interesses globais moldam o destino de jogadores e clubes. Para o Flamengo, é um duro lembrete de que nem sempre a tradição, torcida ou investimento financeiro garantem vitórias no mercado de transferências. Para Castellanos, é a chance de consolidar seu nome no cenário internacional, mesmo que isso signifique chocar uma legião de fãs brasileiros. A saga do atacante argentino está longe de terminar. Cada passo é observado, cada rumor é analisado, e cada movimento seu tem repercussões gigantescas no mercado de futebol. O impacto emocional sobre o Flamengo, porém, é imediato e profundo. A torcida foi pega de surpresa, a diretoria terá que repensar estratégias, e os concorrentes europeus assistem a tudo com interesse aguçado. E assim, com uma decisão que abalou corações e mentes, Tati Castellanos deixou claro que o futuro é dele, não do Flamengo. O que parecia inevitável para muitos torcedores acabou sendo transformado em um dos momentos mais chocantes da história recente do clube carioca. Uma verdadeira bomba no mercado, uma decisão que redefiniu expectativas e colocou o atacante no centro de uma tempestade de repercussões internacionais. A repercussão da decisão de Tati Castellanos não se limita apenas às redes sociais, ela se espalha como fogo no mercado de transferências, impactando torcedores, clubes, agentes e até comentaristas que acompanham cada movimento com atenção cirúrgica. O Flamengo, que há meses sonhava com o atacante argentino, agora precisa lidar com uma realidade dura e implacável. Seu alvo preferencial escolheu a Inglaterra e deixou o Brasil para trás. A frustração da diretoria rubro-negra é visível nos bastidores. Fontes próximas à cúpula do clube afirmam que houve reuniões emergenciais, análises detalhadas de contratos e até consultas com agentes de jogadores internacionais para entender como um negócio tão esperado pôde escapar. A palavra que mais se ouve entre dirigentes é choque. Enquanto isso, os torcedores vivem um misto de incredulidade, raiva e decepção. Nas redes sociais, hashtags surgem e desaparecem em minutos, algumas exaltando Castellanos, outras criticando duramente o Flamengo. Fóruns de discussão fervem, e o sentimento é unânime.
foi uma oportunidade histórica perdida, algo que poderia ter transformado o ataque rubro-negro em uma verdadeira máquina de gols e ainda colocar o clube em outro patamar continental. Comentadores renomados do futebol brasileiro não escondem o espanto e apontam que a transferência de Tati para a Premier League é uma vitória estratégica dos clubes europeus sobre os brasileiros, que mesmo com tradição e torcida, ainda perdem para o poder financeiro internacional. O efeito dominó dessa decisão é gigantesco. Para o Flamengo, o foco imediato passa a ser Caio Jorge, do Cruzeiro. A proposta feita ao clube mineiro, 24 milhões de euros mais Everton Cebolinha, foi considerada ousada, mas ainda distante do valor exigido de 50 milhões de euros. A negociação promete se arrastar, e a pressão sobre a diretoria aumenta a cada dia. Torcedores aguardam ansiosos por novidades, enquanto o mercado internacional observa cada passo, na expectativa de que clubes europeus possam entrar na disputa e levar o jogador antes mesmo que o Flamengo consiga fechar o negócio. No entanto, a atenção está centrada no próprio Tati Castellanos. A iminente transferência para o West Ham não é apenas uma mudança de clube, é uma decisão que altera toda a narrativa do futebol brasileiro em relação à sua capacidade de reter talentos. Castellanos representa uma geração de jogadores sul-americanos que agora olham para a Europa não apenas como destino final, mas como prioridade absoluta. Sua escolha deixa claro que, mesmo com propostas milionárias de clubes nacionais, a visibilidade e o prestígio da Premier League ainda superam qualquer oferta local. Bastidores da Lazio revelam que a negociação foi conduzida com extrema precisão. O clube italiano, ciente do interesse do Flamengo e de outros clubes europeus, negociou com habilidade, elevando a oferta do West Ham a um nível quase irresistível. Para os dirigentes romanos, foi uma operação perfeita. Garantiram um valor muito superior ao que o Flamengo poderia pagar e ainda receberam a confirmação de que o jogador aceitaria os termos sem resistência. A sensação de vitória é quase palpável para os italianos, que agora comemoram a saída de Castellanos para o mercado mais valorizado, enquanto o Flamengo, desesperado, tenta encontrar alternativas viáveis para reforçar seu ataque. O cenário, no entanto, não se limita apenas a clubes e negociações. A decisão de Tati Castellanos provoca uma reação em cadeia na mídia esportiva. Jornalistas especializados destacam que a transferência é um claro exemplo de como o futebol brasileiro, mesmo com sua enorme tradição, continua sendo um celeiro de talentos que frequentemente são captados pelos europeus antes de atingir seu auge em terras nacionais. Analistas discutem se o Flamengo deveria ter se antecipado, oferecendo uma proposta mais agressiva em 2025, ou se a saída do jogador era inevitável, dado o poder de atração da Premier League. A torcida rubro-negra, por sua vez, sente o golpe de forma intensa e emocional. Em estádios, fóruns, grupos de WhatsApp e redes sociais, fãs do clube expressam frustração, raiva e incredulidade. Alguns culpam a diretoria pela demora, outros questionam a estratégia financeira do clube. Era nossa chance de ter um atacante de elite, repetem torcedores em comentários que viralizam rapidamente. O sentimento é de que algo histórico foi perdido, e a ferida causada por essa transferência tardará a cicatrizar. Enquanto o Flamengo lida com a frustração, o West Ham se prepara para anunciar oficialmente a chegada de Castellanos. A expectativa é que a assinatura do contrato seja formalizada em breve, selando um acordo de 4 anos que representa não apenas um investimento financeiro, mas uma aposta estratégica em um jogador que pode transformar o ataque da equipe londrina. Para os torcedores do West Ham, a notícia é celebrada como uma vitória histórica, um sinal de que o clube finalmente consegue competir com os gigantes europeus na contratação de talentos sul-americanos. Do lado do jogador, Tati Castellanos enfrenta um momento decisivo em sua carreira. A escolha pelo West Ham não é apenas uma questão financeira, é uma oportunidade de se destacar em um dos campeonatos mais competitivos do planeta, medir forças com atacantes consagrados, ganhar visibilidade global e, possivelmente, abrir caminho para convocações internacionais e futuras transferências para clubes ainda maiores. A decisão, portanto, é estratégica, e deixa claro que o jogador está determinado a traçar seu próprio caminho, mesmo que isso signifique chocar milhões de torcedores brasileiros. No entanto, o choque do Flamengo é apenas o primeiro efeito de uma onda de repercussões que continuará a se expandir. Clubes rivais analisam cada movimento, especulando se poderiam ter feito ofertas superiores ou antecipado negociações que agora parecem perdidas. Agentes de jogadores estudam o mercado, calculando como a transferência de Castellanos para a Premier League pode impactar valores de outros atletas sul-americanos. A imprensa internacional também acompanha cada detalhe, destacando a força financeira dos clubes europeus e o desafio crescente que os brasileiros enfrentam para manter talentos em seu próprio país. Enquanto isso, a novela de Caio Jorge segue em paralelo, aumentando a pressão sobre o Flamengo para agir rapidamente. A diferença entre a oferta feita e o valor exigido pelo Cruzeiro é gigantesca,
e o clube carioca terá que decidir se aumenta o investimento ou se busca alternativas menos arriscadas. A situação cria um cenário de tensão extrema, no qual cada movimento estratégico é monitorado de perto pelos torcedores, pela imprensa e pelo mercado internacional. A cada dia, a sensação de urgência aumenta, e o Flamengo sente a pressão de que decisões equivocadas podem custar oportunidades históricas, como já aconteceu com Castellanos. O impacto emocional sobre os torcedores é profundo. Muitos relatam sentir uma mistura de raiva, frustração e impotência, ao perceberem que mesmo com uma torcida gigante e tradição, o clube não conseguiu manter um jogador que parecia predestinado a vestir a camisa rubro-negra. Em fóruns e redes sociais, a frase que mais se repete é: Tati nos escolheu, mas escolheu a Inglaterra. O choque é inevitável, e a frustração se mistura com a admiração pelo jogador, que agora terá a chance de brilhar em solo europeu, deixando o Flamengo de fora de uma conquista que parecia próxima. Ao mesmo tempo, a imprensa esportiva enfatiza que este episódio representa um alerta para o futebol brasileiro. A saída de Castellanos evidencia a necessidade de planejamento estratégico, capacidade financeira e agilidade nas negociações. Para clubes como Flamengo e Palmeiras, é uma lição clara: o mercado global é implacável, e oportunidades que parecem certas podem escapar em questão de dias, deixando um rastro de frustração e críticas que reverberam por meses. Enquanto os dias avançam e a assinatura do contrato de Tati Castellanos se aproxima, a história segue se desenrolando. Cada detalhe do processo é minuciosamente analisado. Cada movimento do jogador ou do West Ham é interpretado como indicativo de próximos passos. A expectativa é que, uma vez oficializada a transferência, o impacto seja sentido em várias camadas: na torcida do Flamengo, na diretoria, nos mercados internacionais e até na forma como futuros talentos sul-americanos enxergarão o futebol brasileiro como destino possível. A decisão de Tati Castellanos deixa claro que o futebol moderno é global, competitivo e implacável. Jogadores tomam decisões estratégicas, clubes disputam valores milionários e torcedores assistem, muitas vezes impotentes, a uma realidade na qual tradição e paixão nem sempre garantem resultados. Para o Flamengo, é um choque histórico; para o West Ham, uma conquista estratégica; para Castellanos, uma oportunidade de consolidar seu nome entre os grandes do futebol mundial. A tensão é palpável. Todos os olhos estão voltados para os próximos capítulos desta história, que promete transformar completamente o mercado de transferência sul-americano e redefinir a percepção de clubes brasileiros frente ao poderio europeu. A frustração do Flamengo é apenas o começo de um efeito dominó que continuará a impactar negociações, estratégias e a própria percepção do futebol global sobre os talentos da América do Sul. Enquanto Castellanos se aproxima da Premier League, o Flamengo precisa lidar com a realidade de que perdeu a chance de ouro de sua temporada. Torcedores ainda esperam que algo possa mudar, mas a verdade é clara: o jogador já fez sua escolha, e a decisão abalou profundamente o futebol brasileiro. Cada reação, cada análise, cada comentário nas redes sociais é um reflexo do choque causado por um jogador que, ao decidir seu futuro, deixou uma marca indelével na história recente do Flamengo e de todo o futebol nacional. E assim, o choque continua. A expectativa aumenta, as negociações seguem, e o impacto da escolha de Tati Castellanos reverbera em múltiplos níveis, deixando claro que, no futebol moderno, decisões de jogadores podem abalar clubes, torcidas e mercados inteiros, e que oportunidades perdidas podem ser lembradas por muito tempo como momentos históricos de frustração e incredulidade.